O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo. O FPR Notícias está no ar. A primeira chamada nominal para completar as vagas que não foram preenchidas pelos aprovados no vestibular foi realizada na última quarta-feira. A chamada pública nominal surgiu para completar as vagas restantes do vestibular da universidade. Isso acontece porque alguns aprovados não efetuaram matrícula corretamente ou desistiram de estudar na UFPR. Para preencher esses espaços, são convocados 3 vezes mais alunos do que o número de vagas. Nós observamos que outras universidades já faziam esse processo e nós achamos por oportuno implantar na universidade. Então nós temos que ser ágeis e se nós não fizéssemos isso, nós perderíamos muitas vagas, porque nós temos um prazo para ocupar essas vagas. Esse prazo é definido pela própria normativa da universidade em relação ao calendário, que são 25% do início das aulas. Outro motivo para chamar mais alunos do que o número de vagas é a agilidade. Na antiga chamada complementar, mais demorada, algumas vagas ficavam sem ser preenchidas. Como a demanda é muito grande em alguns cursos, para nós é um custo social muito alto não ocupar uma vaga que foi disponibilizada. Quem não foi chamado ainda tem chance. Algumas vagas ficam disponíveis após a primeira semana de aula. Muitos não se manifestaram para a universidade e simplesmente ignoraram a universidade, não deram a satisfação para a universidade, não pediram o cancelamento dessa vaga. O que a universidade deve fazer? Nos 3 primeiros dias de aula, se ele não comparecer, confirmando esse interesse de ocupar a vaga, a universidade vai cancelar o registro dele e chamar mais pessoas. Para quem está nessa primeira chamada nominal, é importante ficar atento. Os horários para matrícula em cada curso são diferentes. Nenhum documento pode ficar faltando. Ao mesmo tempo que tem a relação, também tem a data e o horário, porque cada curso vai ter um horário específico. Nós começamos às 9 horas, mas tem daí depois 10h30 e continua durante a segunda-feira e terça-feira. O setor de tecnologia da UFPR está com vagas abertas para pós-graduação. Mais informações com Kathleen Koschek. As vagas são para especialização em gestão de suprimentos. O curso é voltado para engenheiros, administradores e economistas. O início é em março deste ano e vai até julho do ano que vem. Mais informações sobre inscrições e valores através do telefone 33 61 3609. Kathleen Koschek para o FPR Notícias. A expedição dos pesquisadores brasileiros que embarcaram para a Antártica no final do ano passado foi prolongada. O grupo deveria voltar essa semana para o Brasil, mas por questões técnicas e de translado, vai retornar daqui a um mês. A previsão de chegada em Curitiba fica para o começo de março. As informações sobre a expedição antártica você acompanha aqui no FPR Notícias. O assunto agora é cinema. Um ex-aluno da UFPR foi selecionado para concorrer a um festival internacional sediado em Dubai. O filme Quarto 411 foi todo filmado na casa do estudante universitária da UFPR durante o ano de 2011. Quem está com ele tem mais informações é o repórter Bruno Vieira. Olá, Bruno. Olá, Miguel, tudo certo? Eu recebo aqui agora o cineasta Amarildo Martins, formado em produção cênica na UFPR. Então, Amarildo, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o que se trata o Quarto 411. O 411? Então, ele é um curta-metragem, com 10 minutos de duração. Ele foi escrito quando eu era morador da Casa do Estudante Universitário do Paraná, que é uma instituição que fica aqui no centro. Naquele momento eu queria, em 2012, quando escrevi, eu queria escrever um curta, fazer um projeto audiovisual que retratasse o cotidiano numa casa estudante, como é viver nessa casa, como é... Então o roteiro foi escrito a partir de coisas que eu passei na casa, histórias contadas por moradores de lá. Na trama do curta é um estudante chamado Fabrício, ele acorda no meio de uma bagunça e não lembra por que está ali. Ele acorda na casa do estudante e o filme é ele tentando se lembrar como ele foi parar ali e qual é o número do quarto dele, porque é ir pro quarto, dormir, descansar.
E nessas lembranças ele mostra toda a rotina dele, desde quando ele saiu da casa dele, quando ele veio para a CEL, quando ele sofreu o trote da faculdade, quando ele conheceu a véia dele, que é uma gíria que a gente usa para chamar o colega de quarto, o momento dele comendo pão porque o RU está fechado devido à greve da universidade. Então o curso inteiro são cotidianos de um morador de uma casa estudante. Esse. E como foi o processo de produção, assim, como foi o casting, tudo? A produção, produção envolve desde o desenvolvimento do projeto. Eu era estudante de produção cênica da Federal, concluí agora em 2013, e o projeto eu desenvolvi com a ajuda de professores da própria universidade. Mandei para a lei de incentivo esse projeto, tive a consultoria de uns colegas da produtora aqui, o Guto e a Andréia, da GP7 Cinema, e esse projeto foi aprovado na lei de incentivo, então eu comecei a produção. O casting lancei nas redes sociais e daí veio vários atores, participaram. Durante a produção eu produzi tudo dentro da CEL, foram 4 diárias. Tentei incluir ao máximo moradores da CEL, então na figuração tem moradores. O personagem véia é um morador da CEL. No café da manhã você vê vários são moradores. Incluí também estudantes de produção cênica no curta, tanto como atores, como figurinista, tem estudante na tradução do filme. E daí, então, o processo desde 2012, quando foi aprovado, as gravações duraram 4 dias, editei em 1 mês, mais ou menos, e desde agosto do ano passado o filme está pronto, é quando eu comecei a mandar ele para os festivais. E como tem sido a repercussão nos festivais até agora? Você também recebeu um convite para ir no Original Narrative Student Short Film Festival, lá em Dubai, que é o festival estudantil. Como é que foi esse convite? Então, assim que o curta ficou pronto, eu comecei a estratégia de distribuição dele. Mandei para alguns festivais nacionais e internacionais. O primeiro festival que ele entrou foi a Cine BH, que é uma mostra que ocorre em BH, em Minas Gerais. Eu fui lá, participei da estreia, que foi a estreia nacional dele. Na sequência, ele participou no festival em Tocantins, Festival Miragem de Cinema, participou no festival nos Estados Unidos. E agora ele entrou nesse festival estudantil em Dubai, que vai ocorrer agora entre o dia 21 e 24, que eu vou lá para ver a estreia, vai ser a estreia europeia do filme. Em Curitiba ele ainda até agora não estreou ainda, não teve nenhuma exibição oficial aqui no Paraná. Vou inscrever ele no Festival Olhar de Cinema, que vai ocorrer eu acho que em julho ou junho. E caso não entre nesse festival, ele vai ter, talvez, ainda no primeiro semestre, uma exibição aqui em Curitiba, em um evento fechado, talvez. Quer dizer, num evento aberto, organizado por mim, pela Pós, em cinema na FAP. Muito obrigado, Amarildo, e muito boa sorte lá em Dubai. Miguel? Ok, Bruno, muito obrigado pelas informações. Hoje Curitiba amanheceu nublada e para o fim de semana pode preparar o guarda-chuva. Confira agora na previsão do tempo. Sexta-feira veio acompanhada de possibilidade de chuva isolada durante todo o dia. A mínima é de 14 e a máxima é de 25 graus. O final de semana não será diferente. As pancadas de chuva podem vir à tarde e no fim do dia. Sábado tem previsão entre 13 e 27 graus. No domingo, os termômetros ficam entre 16 e 28 graus. Um livro lançado pela editora UFPR conta a história do processo de criação do Parque Nacional dos Campos Gerais. É uma área importante para preservar a mata das araucárias e a vegetação do campus. Confira agora no nosso marca-página. Preservar a fauna, a flora e os recursos hídricos existentes em um determinado espaço. Esse é o principal objetivo das unidades de conservação. Um exemplo é o Parque Nacional dos Campos Gerais, que tem mais de 21 mil hectares de mata de araucária e de vegetação de campos. A criação do parque teve a ajuda do professor Emerson de Oliveira, que lançou este livro contando os detalhes do processo. Trabalhei meu mestrado na região ali de Ponta Grossa e soube que havia um grupo com alguns pesquisadores, alguns estudiosos aqui do sul do Brasil, especialmente Paraná e Santa Catarina, que estavam desenvolvendo algumas propostas para o governo federal para criar unidades de conservação aqui para a região com a floresta com araucária, e tive a oportunidade de ingressar nesse grupo e por coincidência, como eu disse, uma das áreas que estavam sendo estudadas era a mesma onde eu tinha trabalhado o meu mestrado, que
depois de um certo esforço, de todo um complexo processo de discussão pública e de tratativas diversas e de estudos de forma geral sobre a área, essa área foi uma das que acabou se consolidando como unidade de conservação em 2006. Trata-se do Parque Nacional dos Campos Gerais, criado conjuntamente à época com mais 4 grandes unidades de conservação federais para proteger a região, alguns remanescentes da floresta com araucárias e ecossistemas comuns a esse ambiente. Segundo o autor, o processo de iniciação dessa unidade de conservação começou com 30 anos de atraso, o que acarretou em perdas da mata. Mas o tempo não foi o único problema, mas também a ocupação das áreas para a agricultura e pecuária. O que aconteceu foi que boa parte dessas áreas, se não quase todas, já estavam ocupadas ou demandadas por proprietários particulares. Em algumas dessas áreas, algumas dessas unidades que foram criadas, por exemplo, uma unidade de conservação contemporânea a essa foi a Reserva Biológica das Araucárias, criada entre os municípios de Imbituva, Ipiranga e Teixeira Soares. Essa área, ela também tinha os mesmos problemas do ponto de vista de estarem de posse de proprietários particulares, porém, como ela é constituída praticamente só por florestas com araucárias, em diversos estágios de desenvolvimento, mais ambientes florestais, que a legislação já não permitia utilização, as restrições legais à exploração da floresta atlântica, que elas vêm já desde a década de 90, já não permitiam a utilização direta dessas florestas. Então o processo foi um pouquinho, não mais simples, mas menos difícil de ser discutido com a comunidade, porque o governo estava se propondo a pagar ou indenizar, desapropriar essas áreas que já não poderiam ter usos. O Parque Nacional dos Campos Gerais, por sua vez, esse processo ele foi mais difícil porque, no mínimo, a maior parte dos proprietários nas áreas de campos, que eram importantes alvos das propostas de conservação, tinham, no mínimo, a utilização como pecuária extensiva. Então, a preocupação em se estabelecer unidade de conservação é também proteger algumas áreas importantes para que as atividades econômicas e demais atividades humanas elas possam ser sustentáveis efetivamente ao longo do tempo. Preservar as florestas significa também salvar os recursos naturais. O autor explica que a seca que atingiu a região de São Paulo em 2014 foi resultado do crescimento desenfreado da população e também do desmatamento na Amazônia, algo que poderá se manifestar em todo o país. Se alguns ambientes, especialmente nas regiões onde esses rios, os principais rios da região, eles se formam, essas áreas elas fossem melhor conservadas, muito provavelmente esses problemas, claro que existem períodos de menor índices pluviométricos, né? Mas quando você tem floresta, você tem vegetação natural protegendo essas regiões formadoras desses mananciais e ao longo de todos os mananciais, sem dúvida a floresta, a vegetação natural, ela tem a capacidade de manter por períodos mais longos esse contínuo hídrico de fornecimento do solo para os mananciais com uma maior capacidade. Para o autor, a obra não é um modelo a ser seguido, mas coloca à disposição informações necessárias para que os objetivos da criação de uma área de conservação sejam cumpridos adequadamente. A gente sabe que o poder público tem uma dificuldade em relação a recursos, mas tão logo se consiga recursos, precisa-se iniciar a desapropriação dessas áreas que já estão mapeadas por esse meu trabalho, essas áreas particulares incluídas dentro do Parque Nacional, para que o parque ele possa cumprir com seus objetivos, que é a conservação da flora e fauna local, dos recursos hídricos, das belezas geológicas locais. São pelo menos 3 grandes cachoeiras já utilizadas muito pela população e que precisam ser regulamentados esse uso. Então, na verdade, o que precisa realmente é o poder público ele atentar para esses procedimentos para que a unidade de conservação ela efetivamente cumpra os objetivos para os quais ela foi criada. O FPR Notícias fica por aqui. Acompanhe este e outros programas por meio de nossas redes sociais.
A partir de semana que vem, todas segundas, quartas e sextas, você fica na companhia da apresentadora Eleonora Mendonça para mais programas inéditos e ao vivo. Muito obrigado pela sua audiência e até mais! Thank you.